Sabe qual é o grande segredo dos programadores que parecem ser super eficientes? Como é que eles conseguem construir aplicações complexas e ainda por cima de forma rápida e segura? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das ferramentas mais poderosas que um desenvolvedor pode ter. Para começar, a gente precisa se fazer uma pergunta bem básica. Por que raios alguém construiria tudo do zero? Pensa só, seria como ter que fabricar cada parafuso, cada porca toda vez que fosse montar um carro. Não parece nem um pouco eficiente, né? No mundo da programação, a sensação é exatamente essa. E a verdade é essa. Desenvolver um software robusto, um software que aguenta o tranco, é um processo difícil, caro e cheio de armadilhas. E grande parte desse esforço todo vem da necessidade de ficar recriando soluções e componentes que, olha, já foram resolvidos 1 milhão de vezes. É a clássica, a famosa armadilha de reinventar a roda. Então, a solução para toda essa ineficiência começa com uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade. É preciso parar de reinventar a roda. E para colocar isso em prática, quem programa tem um aliado e tanto. E esse super aliado é o framework. Para ficar fácil de entender, pense nele como a planta de uma casa pré-fabricada. A estrutura principal, sabe, as paredes, o telhado, já está tudo lá, de pé. A pessoa só precisa entrar e decorar, ou seja, adicionar as funcionalidades específicas da sua aplicação. É uma base sólida, testada e pronta para usar. E os benefícios, nossa, são transformadores. A modularidade quer dizer que o código fica todo organizado em bloquinhos, como se fossem caixas bem definidas. A reutilização permite que a gente aproveite soluções prontas, que já foram testadas por um monte de especialistas. A extensibilidade dá uns ganchos para a gente poder conectar nossas próprias funcionalidades. Agora, esse último conceito, a inversão de controle, ele pode soar meio estranho de primeira, mas é aqui que está a mágica dos frameworks. Voltando para a analogia da casa, em vez de ter que passar toda a fiação elétrica, o framework já tem o sistema pronto, é só conectar a lâmpada. O framework dita o fluxo, ele decide quando chamar energia e o código da gente responde. Isso muda completamente o jogo. Bom, isso tudo nos leva a uma dúvida muito, mas muito comum para quem está começando. Qual é a diferença entre um framework, uma API e um componente? Não é tudo a mesma coisa? Vamos resolver isso de uma vez por todas. A diferença é fundamental, viu? Um framework é a planta da casa, a gente constrói dentro dele. Já uma API é como um cardápio de restaurante. O nosso código faz um pedido e recebe alguma coisa em troca. Com o framework, ele está no controle. Com a API, quem está no controle é a gente, que decide quando e o que pedir. Falando de um jeito mais formal, uma API, ou interface de programação de aplicações, é exatamente isso, um conjunto de regras. Ela funciona como uma intermediária, quase como uma tradutora que permite que sistemas diferentes consigam conversar entre si de um jeito seguro e padronizado. O fluxo é bem direto, na verdade. A aplicação faz um pedido, a API pega esse pedido e leva até o servidor. O servidor prepara a resposta e entrega de volta para a API. E a API, por fim, entrega os dados para a aplicação que pediu lá no começo. É um ciclo super bem organizado de requisição e resposta. E para fechar esse trio, a gente tem o componente. A melhor analogia aqui é pensar numa peça de Lego. É isso, um bloquinho de código pronto, tipo um botão, um formulário, algo que a gente simplesmente pega e encaixa no projeto. É a reutilização de código na sua forma mais granular. Ok, agora que as definições estão mais claras, vamos ver como isso funciona na prática. Porque sim, existe um framework para quase todo tipo de trabalho que a gente possa imaginar no mundo do desenvolvimento de software. As três grandes áreas onde eles brilham são o desenvolvimento web, a criação de aplicativos para celular, o famoso mobile, e a ciência de dados. Cada uma dessas áreas tem seus próprios desafios e, claro, seus próprios tipos de frameworks. Vamos começar pela categoria mais comum, mais conhecida, o desenvolvimento para a web. Basicamente, a espinha dorsal da internet, como a gente conhece hoje. Aqui, o trabalho se divide em dois mundos. O back-end é o cérebro da aplicação, a parte que ninguém vê. Ele cuida da lógica, do banco de dados, de tudo que acontece nos bastidores. Frameworks como o Spring e Laravel são gigantes nessa área. E aí tem o front-end, que é a parte visual, tudo aquilo que a gente interage num site. Frameworks modernos, como o Angular, por exemplo, ajudam a criar aquelas interfaces dinâmicas, bonitas e que funcionam bem. Beleza, agora vamos sair um pouco dos sites e entrar no mundo que está, literalmente, na palma da nossa mão. Os aplicativos de celular.
como será que os frameworks ajudam nesse universo? No desenvolvimento mobile, existem ferramentas super poderosas como o Ionic, o Flutter e o Xamarin. O que eles fazem é dar a estrutura que a gente precisa para criar aplicativos que funcionam em diferentes sistemas, tipo Android e iOS, de um jeito muito mais eficiente. E por último, uma área que não para de crescer: a ciência de dados. É a arte de extrair conhecimento, de encontrar padrões em meio a um volume gigantesco de informações. E nesse campo, frameworks como Django, Pyramid e Scrake são essenciais. Eles oferecem toda uma estrutura para coletar dados, processar e analisar, permitindo que os cientistas de dados possam focar em descobrir os insights, em vez de gastar tempo construindo toda a infraestrutura do zero. Certo, já entendemos o que são frameworks e onde eles são usados. Mas a pergunta que fica é: onde, exatamente, um programador trabalha com tudo isso? Bom, bem-vindos à Oficina do Programador. O principal espaço de trabalho é o que chamamos de IDE, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Pense nisso como uma oficina super equipada. Tem um editor de código, tem ferramentas para testar, para encontrar erros, para organizar o projeto inteiro num único lugar. É aqui que os frameworks realmente ganham vida. E a variedade de ideias é enorme, cada uma com sua especialidade, seja numa linguagem ou num tipo de aplicação. Tem desde o super versátil Visual Studio Code, passando pelos mais clássicos e robustos como o Eclipse e o NetBeans, até os bem específicos como o Android Studio para apps mobile e o PyCharm para quem trabalha com Python. E essa frase resume a ideia de forma brilhante. A função de um IDE é essa: simplificar. Ele integra todas as ferramentas que um desenvolvedor precisa para que possa se concentrar no que realmente importa, que é resolver problemas e criar soluções incríveis. O que nos deixa com uma última reflexão. Se os frameworks já entregam a estrutura pronta, o esqueleto da aplicação, qual é o verdadeiro espaço que sobra para a criatividade e para a inovação na programação? Essa é uma pergunta que redefine o que significa ser um criador de software nos dias de hoje.